Sem estes dois sóis, um vivo e outro morto, não há absolutamente criação. O universo em geral foi distinguido em dois mundos, um espiritual e outro natural. No mundo espiritual estão os anjos e os espíritos. No mundo natural estão os homens. Estes dois mundos são absolutamente semelhantes quanto à face externa, e de tal modo semelhantes que não podem ser distinguidos. Mas quanto à face interna, são absolutamente diferentes. Os homens mesmos que estão no mundo espiritual, os quais, como foi dito, são chamados anjos e espíritos, são espirituais. E porque são espirituais, pensam espiritualmente e falam espiritualmente. Mas os homens que estão no mundo natural são naturais e, por consequência, pensam naturalmente e falam naturalmente. E o pensamento espiritual e a linguagem espiritual nada têm de comum com o pensamento natural e a linguagem natural. Daí é evidente que estes dois mundos, o espiritual e o natural, são absolutamente distintos entre si, ao ponto de não poderem de maneira alguma estar juntos. Ora, pois que estes dois mundos são assim distintos, é necessário que haja dois sóis, um de que procedem todos os espirituais e o outro de que procedem todos os naturais. E como todos os espirituais em sua origem são vivos, e todos os naturais por sua origem são mortos, e como os sóis são as origens, segue-se que um dos sóis é vivo e que o outro é morto. E também que o sol morto mesmo foi criado pelo Senhor por meio do sol vivo. Se o sol morto foi criado, foi a fim de que nos últimos todas as coisas sejam fixas, determinadas e constantes, e que por isso existam as coisas que devem se perpetuar e durar longamente. Assim, e não de outro modo, está fundada a criação. O globo terráqueo, no qual, sobre o qual e em torno do qual estão essas coisas, é como a base e a consolidação, pois é a última obra na qual tudo se termina, e sobre a qual tudo se repousa. Que ele seja também como uma matriz pela qual os efeitos que são os fins da criação são produzidos, é o que será dito no que segue. Que o Senhor tenha criado todas as coisas pelo sol vivo e nada tenha criado pelo sol morto, é o que se pode ver pelo fato de que o vivo dispõe o morto sob sua dependência e o forma para seus usos, que são seus fins, mas não reciprocamente. Só um homem privado da razão pode pensar que todas as coisas vêm da natureza e que a vida vem dela também. Este não sabe o que é a vida. A natureza não pode dispor a vida, seja para o que for, pois a natureza é em si mesma absolutamente inerte. Que o morto haja no vivo, ou a força morta na força viva, ou o que é a mesma coisa, o natural no espiritual, é absolutamente contra a ordem, e por consequência, pensar isso é contra a luz da sã razão. É verdade que o morto ou o natural pode ser desmoronado ou mudado de várias maneiras por acidentes externos. Entretanto, jamais pode ele agir sobre a vida, mas a vida age nele segundo a mudança de forma introduzida.
Dá-se com isso como com um influxo físico nas operações espirituais da alma. Sabe-se que este influxo não existe, porque não é possível.